Enquanto eles vão saindo, queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Queridos, queria aproveitar, ok? Se você lembra de algum irmão que, porventura, você está sentindo a falta dele, você está percebendo, puxa, fulano, não estou vendo alguns cultos, não deixa de falar com ele, hoje ainda, né, lembrando ele, para ele estar aqui na semana que vem, né, faz o pente fino, irmão, nos seus grupos aí da igreja, vamos fazer uma grande mobilização aqui, em nome de Jesus, vai ser uma bênção, com certeza, aquilo que o Senhor tem para nós. Você crê? Glória a Deus! Amém. Quantos crentes o Senhor tem uma palavra para abençoar o teu coração nessa noite? Você que está aí online, nós agradecemos sua presença também aqui com a gente, que o Senhor te abençoe de onde você estiver, que as mãos do Senhor sejam sobre você também, em nome de Jesus. Nós vamos ler esse texto, Lucas capítulo 24, vamos ler do 13 ao 18 primeiro, depois leremos uma outra porção deste mesmo texto, para ganharmos um pouco de tempo, ok? Lucas 24, de 13 em diante. Vou só esperar um minutinho, o pessoal se acomodar ali, para a gente ler a palavra de Deus. Ok? Lucas 24, de 13 a 18. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E nós vamos ler agora do verso 25 ao 31, dá um pulinho aí na sua Bíblia, os versos 25 a 31. E então, ele, Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, digam, à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Vamos orar, queridos, para o Senhor ministrar o nosso coração hoje à noite. Por favor, baixe sua cabeça onde você está, peça ao Espírito Santo que ministre a sua vida. Senhor, nós lemos essa porção da tua palavra e nós humildemente te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor comunique, que o Senhor revele, que o Senhor faça conforme o Senhor deseja, que a unção do Senhor seja liberada e possa, Deus, a tua palavra encontrar o destino que é necessário na vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, que tua graça, que já está sobre nós, permaneça e se intensifique, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, vamos lá. Já tivemos uma ministração, essa mesma palavra hoje pela manhã, foi muito precioso o que o Senhor fez, e eu creio, vai gerando expectativa no teu coração, no Senhor, porque Ele quer abençoar você também hoje à noite. Sabe, todos nós sabemos que Jesus ressuscitou, amém? Ele foi crucificado e glória a Deus, Ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, a Bíblia conta que Jesus ele fez algumas aparições. Jesus, logo depois que ressuscita, por um período ele fica na terra ainda, ele aparece aos seus discípulos em situações diferentes. E nesse texto, em especial, talvez você já ouviu muitos pregarem sobre esse texto, mas esse texto Jesus aparece a 2 discípulos.
E é muito importante compreendermos que Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Jesus tinha muito mais, né? Mas de uma só vez, Jesus enviou 72 para pregar e anunciarem a paz. Depois a Bíblia fala que se reuniu junto a 500. Enfim, Jesus tinha muitos discípulos que o acompanhavam. Mas esses dois aqui, o texto nos mostra que caminhavam de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, como você viu aí no texto, cerca de 10 a 11 quilômetros ficava de distância. Enquanto eles falavam e conversavam e discutiam, a Bíblia diz que Jesus em pessoa, ele chegou e se aproximou desses dois discípulos e começou a caminhar com eles. E um fato me chamou muita atenção nesse texto, quando eu li pela primeira vez, é que esses homens aqui, eles eram discípulos de Jesus. Mas o texto diz que os discípulos de Jesus não o reconheceram. E aí eu fiquei me perguntando assim, como é que pode? Como assim que os discípulos que andavam com Jesus, que estiveram com Jesus, que aprenderam com Jesus, que caminhavam com Jesus, que faziam as refeições junto com Jesus, como que eles não reconheceram Jesus? É interessante, não é verdade? Querido, pensa assim comigo. Né? Você lembra do rostinho daquela professora sua na escola? Você lembra ou não lembra, irmão? Até hoje você lembra da professora? É ou não é? Como é que os caras não reconheceram Jesus? E eu fiquei intrigado com esse negócio, né? Porque eles viram Jesus curar enfermos, eles acompanharam Jesus fazer libertação de oprimidos, eles acompanharam Jesus ressuscitando mortos, alimentando multidão, e como assim não o reconheceram? Jesus andou 3 anos e meio no ministério junto com essa turma, escolhendo seus discípulos, caminhando, fazendo milagres, e como assim não reconheceram? E eu fiquei até meio intrigado com isso, falei, poxa, será que Jesus estava com a mão no bolso, eles não conseguiram ver, né, o buraco nas mãos da crucificação? Será que Jesus comprou um tênis novo e eles não conseguiram enxergar o buraco nos pés de Jesus? Eu falando, como assim, né? Como é que esses caras não podiam ver que era Jesus? Mas a Bíblia diz exatamente isso. Os seus discípulos não o reconheceram. Aí eu pensei comigo, puxa, vamos aliviar para os discípulos, né? Porque, afinal de contas, Jesus ressuscitou, ele estava com o corpo glorificado, ele devia estar mais bonito, né, irmãos? Glória a Deus. Quantos creem que quando você ressuscitar, né, naquele dia para morar com o Senhor, você vai ficar mais bonito do que é hoje, irmão? Quantos creem que você vai ficar mais bonito? Irmãos, eu tenho certeza que os carecas vão voltar a ter cabelo naquele tempo. Vai ser uma bênção, irmãos. Os que perderam, Deus vai restituir. Em nome de Jesus, hein? Glória a Deus, hein? Eita, não sei o que vai acontecer com os de implante, né? Mas, mas, gente, e aí eu fiquei perguntando assim, puxa vida, eles não reconheceram Jesus, a fisionomia de Jesus, e até que tem um outro texto que fala que Jesus, quando ressuscita, a Maria está lá no túmulo e não reconhece que é Jesus também, porque parecia que era o jardineiro, ela achou que era o jardineiro, confundiu, falei, acho que Jesus estava mais bonito quando ressuscitou. Mas, ok, mas eles não reconheceram nem a voz de Jesus. Aí me entregou mais. Como que eles não reconheceram a voz? Irmão, fala sério, quem é que é pai? Quem é que é pai? Irmão, se o teu filho chorar em qualquer lugar, você não sabe que é ele? Você sabe ou não sabe que é ele? Quando é pequeno, né? Pode chorar, pode ter 50 meninos. O seu chorou, você sabe que é o seu. O seu chamou, você sabe que é o seu. Não tem jeito, irmão. É assim, a gente sabe. Mas aí eu fiquei pensando, puxa, mas nem a voz de Jesus, porque Jesus ficou ali conversando com eles, ensinando, falando das Escrituras. E, gente, e por que eu estou falando que eles não reconheceram nem a voz? Porque a voz de Jesus era um negócio inconfundível. A voz de Jesus era um negócio inigualável. A Bíblia diz que, certa feita, um grupo de soldados foi designado para ir prender Jesus. Eles foram enviados pelos religiosos da época para ir lá e prender Jesus. E mandaram uma guarnição de soldados lá. E quando os soldados chegaram para prender Jesus, eles começaram a ouvir Jesus ensinando. E eles não conseguiram prender Jesus por causa daquilo que eles estavam ouvindo. E foi tão e sabe o que eles disseram? Eles voltaram sem prender Jesus. E João capítulo 7, verso 45 e 46, explica o que aconteceu. E os guardas, João, cadê o João? Está aqui, já só lá que não. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? E responderam, jamais alguém falou como este homem fala. Já pensou, gente? Os soldados não conseguiram prender Jesus só por causa da sua voz. Mas aí,
vamos ser mais convincente um pouco? A minha Bíblia diz, e você conhece muito bem a história de Lázaro, e a minha Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias, e apenas a voz de Jesus chamando ele lá daquela tumba fria, falar: Lázaro, sai daí. A Bíblia diz que Lázaro ouviu a voz do Senhor e ressuscitou e saiu daquela tumba, irmãos. A voz de Jesus é um negócio maravilhoso, mas mesmo assim, os discípulos não reconheceram. Mesmo assim, esses 2 discípulos não sabiam que era o mestre. E Jesus, então, enquanto caminhava com eles, sabe, Jesus, gente, ensinou para eles, e era interessante, porque Jesus, na hora que puxou a conversa, eles ainda deram uma dura em Jesus ainda. Ei, do que vocês estão conversando? Qual que é o assunto aí do momento? E os caras nem ficaram bravos no começo do texto. Pô, mas você é o único que mora nessa região e não sabe o que aconteceu? Jesus morreu, ele foi crucificado, e nós estamos tristes, nós estamos chateados. E eles deram uma dura em Jesus. Você é o único que não está sabendo da notícia. Mas aí é interessante que Jesus então começa a ensinar para eles e falar: gente, mas por que vocês estão tão tristes assim? Nas escrituras, leis lá de Moisés, dos patriarcas, dos profetas, já não estava escrito que o Cristo ia vir, iria padecer. Olha só que interessante, gente, tudo que as escrituras diziam sobre o Cristo, Jesus estava dizendo para aqueles 2 discípulos, mas não conheceram Jesus. Ou seja, Jesus estava ensinando sobre as profecias, sobre ele mesmo. Jesus estava falando para os 2 discípulos, enfim, os caras não reconheceram. E eu fiquei pensando, será que esse negócio pode acontecer com a gente também? Da gente estar perto de Jesus, da gente estar, talvez, recebendo de Jesus, estarmos tão perto, falando de Jesus, talvez até andando com Jesus, mas sem reconhecê-lo? Será que é possível isso acontecer com a gente? Mas isso é mensagem para um outro dia. Porque o texto fala algo que capturou muito mais a minha atenção, fala que, de repente, gente, Jesus faz uma coisa inesperada. Lá no verso 28, nem precisa pôr, Catiele, mas a Bíblia diz que Jesus, ele estava com os 2 discípulos e ele fez menção de que ele ia passar, estava lá no trevo, irmãos, no trevo de Emaús. Ele falou assim: eu vou seguir. E chamou a atenção dos discípulos, porque os discípulos falaram: não, fica aqui com a gente. Lucas 24, versículo 29, eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então Jesus entrou para ficar com eles. Então, vamos lembrar aqui rapidinho, Jesus já havia pregado para eles, exortado eles, falado com eles, e aqueles 2 discípulos então caminharam com Jesus, mas não reconheceram, mas algo aconteceu quando eles sentaram à mesa. Algo aconteceu quando eles sentaram à mesa, esse algo mudou completamente a vida daqueles 2 discípulos. Irmãos, Lucas capítulo 24, o que aconteceu? Lucas 24, versos 30 e 31, diz assim, que aconteceu que quando estavam à mesa, estavam aonde? À mesa, ele, Jesus, pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. E olha o que acontece. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas daí Jesus desaparece. Jesus queria apenas que eles o reconhecessem, mas Jesus desaparece. Algo maravilhoso aconteceu onde, irmãos? Na mesa. Quantas irmãs estão fazendo o discipulado da mesa, irmãs? Algo maravilhoso aconteceu nessa mesa, e vocês estão estudando sobre isso. Algo maravilhoso aconteceu nessa mesa, por quê? Porque sempre que Jesus está à mesa com você, algo maravilhoso vai acontecer. Sempre que Jesus estiver na mesa com você, algo especial vai acontecer. E o que é que foi que abriu os olhos dos discípulos? Irmãos, não foi o pão que abriu os olhos dos discípulos, mas foi como Jesus serviu aquele pão. Redobre sua atenção aqui. Como que Jesus serviu esse pão? Como é que foi isso? O que foi que Jesus fez? A Bíblia diz, volta o versículo lá, por favor, isso. E aconteceu que primeiro ele tomou o pão, depois ele abençoou o pão, depois ele partiu o pão e depois ele deu o pão. E diz a Bíblia que foi nesse momento que os olhos dele se abriram. Por quê? E eu fiquei pensando, Senhor, o que tem de especial em o Senhor tomar o pão, em o Senhor abençoar o pão, em o Senhor partir o pão, em o Senhor entregar o pão para eles? Sabe por que foi especial, irmãos? Porque eles já tinham visto isso antes.
Os olhos deles se abriram porque só Jesus fazia aquilo. Esse era o jeito de Jesus abençoar, de Jesus partir, de Jesus fazer. Era o jeito que Jesus fazia as coisas. E olha só que interessante, foi exatamente isso que Jesus tinha feito. Eles já tinham visto. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus fez exatamente isso com os pães e os peixinhos. Ele pegou, ele deu graças, ele abençoou, ele partiu e ele deu para os discípulos. Eles já tinham visto isso onde? Na última ceia, porque na última ceia, Jesus tomou o pão, Jesus deu graças, Jesus partiu e deu para os discípulos. Quantos estão comigo aqui, queridos? Então, olha só, olha o processo. Jesus tomou, Jesus abençoou, Jesus partiu e Jesus deu. Foi isso que Jesus fez na última ceia, como eu disse, nesse momento, tudo começou a fazer sentido para aqueles discípulos. Gente, esse é o mestre, foi o mestre que fez isso na ceia, foi o mestre que fez isso lá na multiplicação dos pães, o mestre fazia isso todas as vezes. Pensa, por que eles reconheceram? Porque eles reconheceram o processo que Jesus usava. Acontece que ao ver essa história, não foram os olhos só dos discípulos que se abriram, os meus também se abriram. Os meus olhos também se abriram porque o Espírito Santo me lembrou de Hebreus capítulo 13, versículo 8. E sabe o que diz lá? Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim, leia comigo, que Jesus Cristo é... Vamos lá, mais animado. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Falei, olha, esse aí, semana passada a gente falou sobre Romanos 11, 36, que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Isso significa uma coisa, que por toda a história o Senhor estava lá. É interessante, gente, que Jesus estava lá antes de Adão, porque a Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus, e o princípio era antes de tudo acontecer. Aí, é interessante que na época, antes de Adão, Jesus já estava, na época de Adão, Jesus estava, na época de Noé, Jesus estava, de Abraão, Jesus sempre esteve. Na época de todos os profetas, os patriarcas que foram levantados, Cristo também estava lá. Então, a tua Bíblia está dizendo, Jesus Cristo é o mesmo do menos infinito até o mais infinito. Jesus é o mesmo que esteve ontem, que esteve lá no passado, que está hoje, que vai estar amanhã. E aí, eu fiquei olhando para isso, porque é isso que a Bíblia descreve no Evangelho de João, capítulo 1, onde João está tentando descrever que Jesus era Deus. Então, ele está dizendo, no princípio era o verbo. E você pode trocar assim, João capítulo 1, de 1 em diante. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso que aconteceu aqui com os dois discípulos em Emaús, já deveria ter acontecido antes, já que Cristo não estava fazendo aquilo só agora. Cristo fez em Emaús, Cristo já tinha feito antes com os discípulos, e eu fiquei pensando, será que Jesus já não tinha feito esse negócio antes? E, irmãos, para o meu espanto, aconteceu mesmo, irmãos. O mesmo que aconteceu com o pão, aconteceu também com Abraão. Opa, Deus tomou Abraão lá de Ur dos Caldeus, Deus abençoou Abraão com as riquezas das nações, Deus partiu Abraão e quebrou Abraão porque ele tinha uma esposa que ele não podia dar um filho para ele, mas depois disso tudo, deste processo, Deus o deu a todos nós como o pai da fé. Pois é, o mesmo que aconteceu com o pão lá em Emaús, também aconteceu com Isaac, porque Deus tomou Isaac de uma mãe, de uma mulher que era estéril, abençoou Isaac como filho da promessa, partiu Isaac com a experiência lá do Monte Moriá, onde o seu pai quase enfia o cutelo na garganta dele lá, mas Deus deu Isaac como esperança para todo Israel. E eu fiquei pensando, será que aconteceu com mais gente? E o mesmo processo do pão acontece com Jacó também, onde Deus pega o Jacó, tira da casa do seu pai, onde tomou da casa do seu pai e leva para a terra, para a casa de Labão, e lá na terra de Labão ele abençoa Jacó, e depois ele parte Jacó lá no monte, lá em Peniel, onde ele vê Deus face a face, e então Deus dá Jacó para as 12 tribos de Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Ah, irmãos, me ouça bem uma coisa, esse é o processo que Deus segue, é o processo que Deus faz com cada um que Ele quer usar. Redobre a sua atenção aqui. Deus, quando Ele quer nos usar, primeiro Ele nos toma, depois Ele nos abençoa, depois Ele nos parte e depois Ele nos dá para algo maior.
Ah, irmão, você vai entender isso aqui. Deus nos entrega para algo maior. O mesmo que aconteceu com o pão, aconteceu também com Moisés. Deus tomou Moisés das águas do Nilo. Deus abençoou Moisés na casa do faraó. Deus quebrou e partiu Moisés, fazendo ele habitar 40 anos no deserto. Mas Deus o deu como libertador a todo o povo de Israel. Ah, irmãos, o mesmo que aconteceu com o pão, aconteceu também com Davi. Porque Deus tomou Davi de trás das ovelhas. Deus abençoou Davi com a unção de Samuel. Deus partiu Davi, fazendo ele correr e fugir de Saul lá na caverna de Adulão. Mas Deus tomou Davi e o deu como o maior e o melhor rei de Israel. Ah, irmãos, o mesmo que aconteceu com o pão, também aconteceu com Jesus. Porque Deus o tomou dos céus de glória e fez dele um homem. Ele veio à terra, colocou ele dentro de uma virgem. E depois que Deus o toma, Deus o abençoa com sinais, prodígios, maravilhas e a presença do próprio Espírito Santo. E depois, a Bíblia diz que Deus o partiu Cristo, mandando ele para a cruz do Calvário, onde ele se fez maldição por nós, mas Deus o deu como Salvador, o Redentor de toda a humanidade, por qual todo nome no céu, na terra, embaixo da terra, vai glorificá-lo e adorá-lo. Eu não sei se você está aí, irmãos. Ah, irmãos, esse é o processo que Deus executa. Preste atenção, esse é o processo que Deus executa. Cada um que Ele quer usar, cada um que Deus quer levantar, Ele vai tomar, Ele vai abençoar, Ele vai partir, vai quebrar. E Ele, por quê? Porque Ele quer te dar para algo maior. Meu irmão, isso é uma revelação de como Deus faz as coisas. Deus tomou um jovenzinho lá em Curitiba, abençoou esse jovem, trazendo ele para a terra de Cacoal. E aqui Deus o estabelece, aqui ele casa, aqui ele cria família, aqui ele prosperou. E aí Deus vem e parte ele com dores, com aflições, com traições, com desafios. Mas Deus então depois o dá como pastor a muitas ovelhas. É esse aqui que vos fala. Irmãos, e todo homem e mulher de Deus que está aqui nesse salão também passou ou também vai passar por um processo. Preste atenção, Ele vai te tomar, Ele vai te abençoar, Ele vai te quebrar, vai te partir e depois Ele vai te entregar para algo maior. Esse é o processo do Senhor, sabe? Eu queria que você olhasse para essa imagem, para ficar a imagem aí no telão que vai dizer a outra, querida. Exatamente isso, esse é o processo. O Senhor vai te tomar, irmão. E Ele quer dizer que Ele vai te escolher. Quer dizer que Ele olhou para você. Quer dizer que Ele tinha um plano. Quer dizer, o Senhor te tomou. Ele chamou você. Ele escolheu você. Mas aí Ele não para por aí. Todos que Ele chama, Ele vai abençoar. E como que Ele vai? Ele vai te treinar. Ele vai te favorecer. Ele vai te preparar. Ele vai fazer as portas se abrirem. Ele vai fazer as coisas acontecerem com a sua vida. Mas depois, o processo continua. Porque Deus vai quebrar você. Deus vai te partir, talvez com aflições, com problemas, com situações, com circunstâncias. Algo vai romper na sua vida, algo vai quebrar no meio do caminho. Por quê? Porque Ele quer te dar e te revelar para um propósito ainda maior. Deus quer fazer de você uma bênção, Deus quer fazer de você uma referência, Deus quer fazer você alguém que vai ter alcances, mas tem um processo por onde Deus vai te levar. Sabe qual é o processo? É o processo do pão. Diga assim para o seu irmão, muito prazer. Pão. Pode falar. Muito prazer. Você é o pão. Você é o pão nas mãos de Jesus. Eu vou repetir. Você é o pão nas mãos de Jesus. E quando o pão está nas mãos de Jesus, Jesus toma o pão, Jesus abençoa o pão, Jesus parte o pão e Jesus entrega o pão. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Agora, com certeza, irmãos, nem todos nós passamos pelo mesmo processo, mas todos nós vamos passar por um processo. Talvez a gente não passe pelo mesmo. E eu tenho uma notícia para te dar. Deus tem um processo sob medida para cada um de nós. E esse negócio você tem que falar para o seu irmão. Dá uma olhadinha para ele, por favor, pode falar. Deus tem um processo sob medida para você. Viu, Manuel? Deus tem um processo sob medida para você, meu filho. Sabe, irmãos, preste atenção. Eu não disse que é o diabo que tem, eu não disse que é a sua família que tem, eu não disse que é seu marido, sua esposa que tem. Eu estou dizendo que Deus é que tem um processo para você.
E se Deus tem um processo para você, é por isso que você precisa entender que é de Deus as coisas que acontecem. Porque quando Deus te toma, é o começo de tudo, você deve estar disposto a dizer sim ao chamado do Senhor e a se render para isso. Mas aí, quando Deus te abençoa, você deve entender que agora que Deus te chamou e que Deus está te abençoando, significa que os caminhos estão favoráveis, que as bênçãos serão sob medida, que alcances você terá na vida. E é nesse momento que você deve ser humilde e entender que tudo que chegou na minha vida veio dele, por meio dele, e deve voltar a glória para ele também. Ok? Mas aí vem um processo onde Deus te quebra. E quando Deus te quebra, aí é onde você tem que olhar e entender, meu Deus do céu, é o Senhor que está agindo na minha vida. E aí, você precisa ter um coração maleável, ter um coração flexível e entender uma coisa, que Deus está me moldando. E se Deus está me moldando, como é que é esse negócio? Aí é onde eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que amam a Deus foram chamados com um propósito. Aí eu vou entender que a leve e momentânea tribulação que está acontecendo, porque Deus está me partindo, está produzindo em mim um eterno peso de glória. Eu começo a entender que as circunstâncias e as aflições do tempo presente, segundo a palavra de Deus, não há onde se comparar com a glória que em nós há de ser revelada um dia, irmãos. É por isso que Ele é o meu pastor e nada me faltará. É por isso que eu olho para os montes, de onde vai vir o socorro? Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, durante todo o processo, quando agora no final, depois que Deus te parte, Deus te usa, você deve ser fiel, porque o propósito, a bênção, a visibilidade, o sucesso que você tem, não tem nada a ver com você, foi Deus que te deu, veio dele, é por meio dele e deve voltar para ele. Alguém pode dizer um amém aqui nesse auditório? Mas seja qual for a fase que você está vivendo, em todo o tempo, você deve ser agradecido. Quando Deus te chama, você deve agradecer. Quando Deus te abençoa, você deve agradecer. Quando Deus te quebra, quando Deus te parte, você tem que agradecer, porque Deus está em todo o processo. Quando Deus te exalta, te entrega para algo maior, você ainda deve continuar agradecido. Eu não sei se aqui nesse lugar tem alguém que já passou por fases, que já se identificou com alguma coisa nessa palavra, mas eu não sei se tem alguém aqui nesse auditório que pode ser agradecido por sua vida, que pode se manifestar para Deus com louvores, com gratidão, com honra, com aplauso, com uma palavra. Eu não sei com como você pode agradecer a Deus, mas você está no processo do pão. Você está no processo do pão. O processo de Deus com a nossa vida é igual o processo do pão na mão de Jesus, na frente daqueles 2 discípulos. Jesus tomou o pão. Para quê? Para dar o pão. Jesus te chamou para te entregar para algo maior e melhor. Meu irmão, que amém empolgado seu. Acontece que Deus nunca deu um pão que não estava quebrado primeiro. Deus nunca entrega o pão que primeiro não foi partido. Sabe, entenda uma coisa que eu quero dizer. É que Deus nunca usou alguém que Ele não tenha submetido a um processo primeiro. Sabe, irmãos, na multiplicação, diz que Jesus multiplicou o pão. Lá, na última ceia, Jesus partiu o pão. Em Emaús, Jesus partiu o pão. Na multiplicação, Ele partiu o pão. Deus nunca entregou, e todas as vezes que Ele partiu, Ele entregou algo maior. Na ceia, Ele entregou seu corpo e seu sangue. Lá, na multiplicação dos pães, Ele entregou pão e ele se multiplicou para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aqui em Emaús, ele parte o pão e quando ele entrega o pão, os olhos dos discípulos são abertos e eles saem dali e anunciam para toda Jerusalém: Jesus Cristo ressuscitou, Ele esteve conosco, Ele partiu o pão para a gente, Ele nos deu do pão. Sabe, Deus nunca entrega um pão a alguém que não esteja quebrado. O pão precisa estar partido, e com isso o Espírito Santo está nos ensinando uma coisa, que não há atalhos para um propósito que Deus tem para você. Vou repetir, é Deus que tem um plano e um propósito para você, não tem atalhos. Deus vai cumprir o processo, Ele vai te entregar para o propósito pelo qual Ele designou. E muitos querem, irmãos, ser enviados. Muitos querem ter o sucesso, muitos querem dar certo, muitos querem fazer acontecer, querem ser relevantes na sua geração, mas poucos querem ser quebrados por Deus. Poucos querem ir para as mãos de Jesus.
Ouça bem o que eu vou te falar. Muitos querem ser promovidos, muitos querem ser abençoados, mas não estão dispostos a passar pelas mãos de Jesus. Porque nas mãos de Jesus tem processo, nas mãos de Jesus tem quebra, nas mãos de Jesus ele vai partir o pão antes de entregar. Sabe, irmãos, todos queremos um milagre de Deus. É verdade ou não? Todos nós queremos um milagre, todos nós pedimos milagres a Deus. Mas o problema é que muitos querem milagre, quando na verdade deveriam querer e precisam de um processo. Muitos querem milagres, quando na verdade estão precisando de um processo. Então preste muita atenção, você talvez não esteja precisando de um milagre, você está precisando da intervenção de Deus nesse processo. Irmãos, existem coisas que já estão designadas por Deus, já são assim mesmo e pronto. E o processo do pão na sua vida é a mesma coisa. Uma borboleta, uma lagarta não precisa de um milagre para virar uma borboleta. Ela só precisa esperar o processo que vai acontecer. Queridos, um pedaço de carbono, ele não precisa de um milagre para se tornar um diamante. É só ele ficar quietinho lá, esperar o processo acontecer. Quando o processo acontecer, o diamante aparece. Uma semente não precisa de um milagre para virar uma árvore. Ela só precisa respeitar o processo e a árvore vai chegar lá. Eu creio no Deus de milagres, irmãos, mas eu também creio demais no Deus dos processos. Você está olhando para esse casamento, está olhando para essa vida profissional, está olhando para esses filhos seus. Eles não precisam de um milagre, não, eles precisam de um processo que passa pelas mãos de Jesus. Ele precisa de um processo, sabe, irmãos? E eu volto a te afirmar, na maioria das vezes aquilo que precisamos não é de milagre. Para de orar por milagre, começa a entender em que fase eu estou no processo do pão na minha vida. Qual fase que eu estou? Deus não usa o pão que não tenha sido partido. Deus não entrega o pão antes dele ser partido. Mas o que é importante você entender é que mesmo o pão partido, mesmo naquela situação, ele continua o tempo todo nas mãos de Jesus. Jesus tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e deu. Mas ele continuou com o pão na mão. O que eu quero que você entenda? Escute isso. O pão sempre vai estar nas mãos de Jesus durante todo o processo. Isso quer dizer que quando Ele te toma, você está nas mãos dEle. Quer dizer que quando Ele te abençoa, você está nas mãos dEle. Quer dizer que quando Ele te quebra, você está nas mãos dEle. Quer dizer que quando Ele te entrega para algo maior e algo começa a acontecer, você continua nas mãos dEle. Você pode entender essa verdade? Dá um amém nesse lugar aqui, irmãos? Em toda e qualquer situação da sua vida, você estava nas mãos dEle. Continuou nas mãos dele, Shekinah. Entenda isso, igreja, em todo o tempo. Nos dias bons, nos dias maus, no auge das bênçãos, ou talvez nos vales dos desafios, na calma das conquistas ou na tormenta das perdas. Em todo o tempo, durante esses 20 anos de igreja, nós estivemos nas mãos de Jesus. Nós estivemos nas mãos de Jesus. 20 anos anunciam sim o fim de uma fase, mas anunciam também o início de uma nova fase. 20 anos marcam sim, encerram uma estação, mas também tem uma ideia clara de que uma nova estação também está nascendo. Igreja, nós estamos nas mãos de Jesus. Desde 2006, 7, 8, 9, 15, 20, 26, estamos aqui nas mãos de Jesus. Sabe o que significa? Que esta obra é dele, esta obra foi ele que deu, é ele que chamou, é ele que tomou, é ele que partiu, é ele que está abençoando e é ele que está dando para vocês. Mas sabe, irmãos, significa que o Senhor está com a gente em todo o processo. Mas hoje Ele está abrindo os teus olhos para que você compreenda que se você é de Cristo, tem alguém de Cristo aqui? Alguém? Deus sempre teve um plano a teu respeito. Ô irmão, você não entendeu? Deus sempre teve um plano. Você devia pelo menos falar assim, Deus sempre teve um plano. Deus sempre te enxergou como um grande pão. Entendeu, irmão? Você é o grande pão na mão do Senhor. E a hora que Ele sentou à mesa com você, Ele começou a revelar o processo para você. Começou a fazer sentido. Os céus têm um plano a teu respeito. E esse plano tem fases. E é por isso que 2026 é um ano profético de uma nova fase na sua vida. Um ano profético de uma nova fase. Ele te toma, Ele te abençoa, Ele te quebra, te parte e Ele te entrega para algo maior. E eu vou chamar os músicos para fazer de conta que está acabando.
Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Talvez hoje aí a gente está na mesma... Dá uma encarada em mim aqui, irmãos. Você está na mesma situação dos 2 discípulos de Emaús. Você está vivendo a vida. Você está passando os processos. As coisas estão acontecendo. Mas você não reconheceu Jesus nesse negócio. Você não reconheceu Jesus quando Ele te favoreceu. Você não reconheceu Jesus quando Ele começou aquela história. Sabe o que aconteceu com você, irmão? Jesus te chamou daquela vida que você vivia. Teve um dia que Ele passou na sua vida e Ele te tirou daquela circunstância. Ele te fez um chamado e Ele te tomou naquele dia para Ele. E desde então Ele começou a te abençoar. E a gente chama de primeiro amor, de segundo amor, não sei. E amor, e Deus te abençoou, e te favoreceu, e portas se abriram, e milagres aconteceram, e você casou, e você prosperou, e o filho que não podia vir veio, e a saúde que não tinha foi, agora tem saúde, e o milagre foi acontecendo, glória a Deus. Mas aí chegou um tempo onde a quebra veio, onde o problema aconteceu, onde a situação no casamento deu problema, onde talvez com os filhos deu problema, na empresa deu problema, com os recursos deu problema, e talvez você está na mesma situação. Estamos hoje na mesa com Jesus, como os discípulos em Emaús estavam também. Talvez você não tinha reconhecido, mas o Senhor falou, eu vou sentar na mesa com você hoje. E hoje eu vou partir o pão na sua frente, você vai entender, que vai ter sentido. O Senhor está só repetindo o processo do pão comigo e com você. Ei, irmãos, o Senhor, Ele está nos tomando nesse lugar. O Senhor quer nos abençoar com a sua presença. Cadê o teclado, gente? Sabe por que o Senhor está nos abençoando? Porque Ele está prestes a nos dar para algo maior que a gente nem imaginou ainda. Ah, você não entendeu não. Só um creu ali. Você chegou até agora e o Senhor está dizendo assim, sabe por que tudo isso? Porque eu estou... Deus já me quebrou. Se Deus já te quebrou, a próxima fase, Ele entregar você para algo maior que você nem imaginou. Por quê? Porque a igreja que não é partida, essa igreja não alimenta ninguém. Igreja que não é partida é uma igreja que não serve de alimento para ninguém. Igreja sem experiências com Deus não é uma igreja que pode dar alimento para ninguém. Sabe, irmãos, o pão que fica inteiro, o pão que fica intocado, o pão que fica ali, sabe aquele pão que está aqui na ceia, na mesa? Ele é decorativo, ele é bonito, ele está aqui, todo bonitão, lindão, grandão, né? Mas ele é intocado, você não pode tocá-lo, você não pode experimentá-lo, ele pode até ser muito lindo, mas acontece que esse pão que fica aqui, ele não sacia a fome de ninguém, porque ele não é um pão partido. Sabe, o pão partido foi o pão partido que alimentou a multidão. Foi o pão partido que abriu os olhos dos discípulos em Emaús. Foi o corpo partido de Jesus que salvou o mundo. Você pode dizer um amém por isso? Foi porque o seu corpo foi partido por causa de nós. E aí Deus o deu para a igreja, Deus o deu para nós, e por causa disso fomos salvos. Ah, irmão, Deus não está atrás de pães inteiros, Deus está atrás de pães partidos. Deus está atrás de gente com experiência, porque são os partidos que Ele unge, são os partidos que Ele multiplica, são os partidos que Ele alimenta, Ele usa para alimentar toda uma geração. Você está aqui e o Senhor está dizendo para você, são os pães partidos que eu uso. E você pode até que hoje, talvez se sentindo partido, despedaçado pelas lutas, despedaçado pelas traições, despedaçado talvez pelos sonhos que morreram, pelas coisas que não funcionaram na sua vida, despedaçado por um 2026 que não está rolando, e parece que o pior de Deus está acontecendo, despedaçado talvez pelos anos de caminhada. Mas escute uma coisa que o Espírito Santo está dizendo a você: a sua quebra não é o seu fim, porque você está nas mãos de Jesus. A sua quebra é o seu preparo. A sua quebra é o seu preparo, porque o milagre não está num pão inteiro. O milagre está depois que o pão é partido. Ah, irmãos, quando Jesus partiu o pão, aí o pão que estava partido começou a ser multiplicado na mão dos discípulos. Jesus partiu o pão e depois que foi dado para os 2 discípulos, aí os olhos se abriram. Jesus partiu e depois que Ele partiu, aí Ele disse para os discípulos: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Sabe, igreja, hoje os nossos olhos estão sendo abertos,
Os mesmos olhos que abriram os olhos dos discípulos em Emaús estão se abrindo neste lugar hoje à noite. Você vai reconhecer que Jesus nunca te abandonou. Jesus, Ele estava lá no caminho contigo, Ele estava na dor contigo, Ele estava no vale contigo. E hoje à noite Ele está aqui na mesa com você. Está na mesa com você. E quando você menos esperava, Jesus foi lá, pegou o pão, tomou o pão, abençoou o pão, partiu esse pão e Ele te deu. Ah, irmão, talvez você não entenda. Por que aconteceu aquilo no meu casamento? Deus estava partindo. Por que aconteceu aquilo nas minhas finanças? Deus estava partindo. Meu Deus, por que aconteceu aquela situação emocional? Deus estava partindo. Porque Deus me permitiu aquele prejuízo, aquele roubo, aquela situação. Deus estava partindo. Porque quando Deus está te partindo, o próximo passo é que Ele vai te entregar com experiências, com olhos abertos, com uma unção liberada para algo maior. Oh, Jesus do céu, levanta a tua mão agora aí, recebe o propósito que vem depois da quebra, recebe a unção que vem depois do deserto. Você está aqui, crente, recebe a multiplicação que vem depois do partir, porque Deus não te tomou à toa, Deus não te abençoou à toa, Deus não te quebrou à toa. Ele vai te entregar para algo, Ele não vai te entregar por nada. Ele não fez isso porque Ele gosta de judiar, não. Ele vai te entregar para algo maior. Você foi tomado para ser dado a algo muito maior. Você foi abençoado para abençoar. Você foi partido, sim, mas para você servir de alimento para multidões. Ah, eu profetizo sobre você, Igreja Shekinah, que os 20 anos que Deus já te deu não são um ponto final na sua história, são apenas uma vírgula na história que Deus está escrevendo. Ah, se você crê, recebe. Uma nova fase está se abrindo nesse ano, uma nova unção está vindo sobre nós. Um novo tempo está começando, e você vai olhar para trás e vai entender que cada lágrima que rolou do rosto valeu a pena, que cada noite escura que você chorou valeu a pena, que cada processo valeu a pena. Por quê? Porque o Deus que te tomou é o Deus que te abençoou, é o Deus que te partiu, é o mesmo Deus que está te entregando agora para uma nova fase que você jamais imaginou. Alguém consegue acreditar nisso? Ah, meu irmão. Não sei o que virá, mas posso confiar. Olha só. Se prometestes, certamente se cumprirá. E se as dúvidas vierem e a aflição chegar, me lembrarei que és fiel. Por quê? Tua mão está sobre mim. Alguém consegue crer nisso? Tua mão está sobre mim. E se as circunstâncias da vida? Hã? Se as circunstâncias da vida me disserem que é o fim, É certo. é certo que tens um novo começo.